Olá, segunda série do ensino médio, e aí, tudo bem com vocês? Vamos à nossa aula de língua portuguesa. Sou o professor Wesley Fernandes dos Santos, professor do Instituto Marechal Malé. Bom, gente, estamos estudando o período composto por subordinação. Nós já aprendemos, então, a identificar as orações principais, as orações subordinadas. Nós aprendemos a diferenciar o período composto por coordenação do período composto por subordinação. Nós aprendemos as características gerais das orações subordinadas substantivas, adjetivas e adverbiais. Fizemos exercícios, sobre esses assuntos. Também aprendemos, por exemplo, algumas estratégias para substituirmos as orações subordinadas, a fim de, no caso, identificá-las, como, por exemplo, substituir a oração subordinada substantiva por isso, ou então a palavra que liga a oração subordinada à principal. No caso das orações subordinadas adjetivas, que é o pronome relativo, e ao se então substituí-lo pelo pronome o qual e suas variantes, você vai então identificar como oração subordinada adjetiva. Nós aprendemos também a substituir logicamente as orações substantivas por substantivos, as adjetivas por adjetivos, as subordinadas adverbiais por advérbios. Por fim, aprendemos as conjunções integrantes das orações subordinadas substantivas e as conjunções subordinadas adverbiais para as, no caso, orações subordinadas adverbiais. E nós aprendemos, então, a classificar a oração subordinada substantiva desenvolvida, porque tem a conjunção e no caso, oração tem o verbo em um dos modos verbais, no caso do indicativo, do subjuntivo e do imperativo. Nós aprendemos a identificar a oração subordinada substantiva, em que vários verbos aqui, com certas formações, com o verbo de ligação e predicativo do sujeito, são verbos, então, que precisam, no caso da oração subordinada, da oração principal, na verdade, vão precisar de um sujeito, certo? Beleza, e agora vamos dar continuidade na oração subordinada substantiva, objetiva, direta, desenvolvida, tá? Bom, nós já conversamos, que, por exemplo, identificar as orações é fácil, certo? Mas quando então vamos classificá-la, você vai ter de fazer uma análise sintática da oração principal, na verdade, para achar o termo da oração que falta, que, no caso, o que vai cumprir essa função vai ser a oração subordinada, a oração que vier depois no caso principal, a oração que estiver com a conjunção integrante. Vamos ver isso. Todos querem, olha só, nós temos aqui o sujeito todos, o verbo querem. Querem o quê? Sua aprovação. É um objeto direto simples. Só que nós então vamos transformar este objeto direto simples em uma oração subordinada substantiva, objetiva, direta e desenvolvida porque tem a conjunção. Todos querem o quê? Que você seja aprovado. Agora você tem aqui o verbo, a locução verbal. Então, você tem um objeto direto oracional. Ou seja, você tem uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, desenvolvida porque tem a conjunção e o verbo está conjugado em um dos modos verbais. Pronto. Você viu que faltou o objeto direto à oração principal e que existe uma oração que completa a esta oração principal. Ela vai completar, logicamente, exercendo a função sintática que falta à oração principal, que é o objeto direto. Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, desenvolvida. Não vou repetir sempre isto, porque primeiro eu dei então essa informação a vocês e agora nós vamos ver o que falta à oração principal e vamos ver que então é a oração que nós vamos nomear, como por exemplo a oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta. Vai logicamente faltar à oração principal um objeto indireto em forma de oração, que nós vamos observar. Meu pai insiste. Olha a preposição. O verbo pediu um complemento e este complemento vem preposicionado. Aí você tem de entender quais são as preposições. Você vai ter então de observar se há preposições, por exemplo, entre as orações principais e as orações subordinadas substantivas, objetivas e indiretas, e entre as principais e as completivas nominais. Por quê?
Porque o complemento nominal sempre é preposicionado. Então, vocês sabem quais são as, no caso, preposições, as essenciais que são sempre originalmente classificadas como preposições. São as preposições a, ante, após, até, com, contra, de, desde, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, tras. Mas existem aquelas que originalmente pertencem a outras classes de palavra, como, por exemplo, a conjunção ou o advérbio. Só que, em algumas situações, essas classes de palavra, como o advérbio e também a conjunção, são usadas como preposições. Quais são as possíveis preposições que acidentalmente, ou seja, as preposições acidentais, as preposições que acidentalmente podem ligar termos, estabelecendo então uma interdependência entre tais termos? São as preposições afora, como, conforme, consoante, durante, exceto, fora, mediante, menos, salvo, segundo, senão, tirante, visto. Tá? Então, vamos dar continuidade. Vemos aqui a preposição em. Então, falta um objeto indireto para o verbo transitivo indireto. Só que esta função sintática vai ser, no caso, integrada, por isso que existe a conjunção integrante, a oração principal, tá? Cumprindo justamente essa função de objeto indireto, só que oracional. Oração subordinada, substantivo, objetivo, indireta, desenvolvida, porque tem a conjunção, aliás, está aqui. E o verbo está flexionado em um dos modos verbais, tá? Beleza. Temos aqui, então, em alguns casos, a preposição pode estar elíptica na oração, ou seja, escondida. Maria não gosta que a chamem de senhora. Na verdade, Maria não gosta de que a chamem de senhora. Maria não gosta, né? Tá aqui, tô doido, né? Relendo. Então vamos lá. A completivo nominal. Logicamente, você vai ter a oração principal. Sentimos orgulho. Aí nós temos aqui a oração subordinada porque nós aqui identificamos a conjunção integrante. Simples assim. A oração subordinada é aquela que fica com a conjunção. Só que nós temos aqui a palavra orgulho que não tem sentido completo. Ela, então, exige um termo que, no caso, a complete, que é o complemento nominal. Né? O complemento nominal está em forma de oração. Oração subordinada, substantivo, completivo, nominal, desenvolvida. Tá? Tá aí, então. Aí, a oração subordinada, substantiva, predicativa, desenvolvida. Logicamente, vai faltar um predicativo à oração principal. Você vai ter, então, o sujeito e o verbo de ligação. Sujeito e o verbo de ligação. E vai faltar o quê? O predicativo do sujeito, a qualidade, a característica do sujeito que está no predicado, sendo ligada essa característica ao sujeito por meio do verbo de ligação. Tá? Só que este predicativo, aqui simples, né, que não está em forma de oração, pode ser transformado em uma oração. Então, vai ser a oração subordinada, substantiva, predicativa, desenvolvida. Nosso desejo era, olha o verbo aqui, que ele desistisse. Temos aqui a conjunção e o verbo, no caso, conjugado em um dos modos verbais. Aqui, que ele desistisse, tá? Subjuntivo, tá? Então, vamos lá. Nós temos, então, aqui uma oração subordinada, substantiva, predicativa, desenvolvida. Observação. Em certos casos, usa-se a preposição expletiva, de para realce. Exemplo. A impressão é de que não fui bem na prova. A impressão é que não fui bem na prova, tá? Mas quem tem impressão de alguma coisa? É isso? A impressão é de que não fui bem na prova? Olha, a questão aqui é que a palavra impressão não é aquela que vai determinar o termo da oração em forma de oração, né? Olha que coisa doida. Ou seja, o predicativo neste caso, certo? Então, este de aqui não é exigido pela palavra impressão. Beleza? Mas de uma forma expletiva. O que é isso? Uma forma para realce. Para dar um realce. Realçar realmente
a oração, você faz uso da preposição. Existe também a oração subordinada substantiva apositiva desenvolvida. Logicamente, vai faltar um aposto à oração principal. O aposto é um termo da oração. No caso, nós temos os termos essenciais, os integrantes e os acessórios. É um termo acessório, tá? E este termo, ele, no caso, vem com uma função de modificar um substantivo, mas ele também tem uma função substantiva. Não tem uma função adjetiva. É diferente, tá? Ou seja, ele tem a função de descrever, de detalhar o substantivo a que se refere. Olha, Fernanda tinha um grande sonho, o dia de seu casamento. Então temos aqui um aposto, né? O casamento. Então, função substantiva, modificando um outro com função substantiva. Mas, na verdade, com a função de detalhar este termo da oração. Tá? Que sonho é este? O dia do seu casamento. Vem, então, depois de 2 pontos, se estiver no meio da frase, entre vírgulas. Tá? Bom, terminamos aqui as orações subordinadas substantivas desenvolvidas. Tá? Eu vou até colocar aqui todas desenvolvidas. Mais acima aqui também, deixe-me ver, está aqui, desenvolvida. Desenvolvida aqui está. A direta aqui, desenvolvida também. E as, no caso, subjetivas, a função de substantivo, está aqui já desenvolvida. Beleza. Por que eu fiz isso? Porque existem as orações subordinadas, substantivas, reduzidas. Pode ser reduzida de infinitivo, gerúndio ou particípio, ou seja, as formas nominais. Tá? Vamos ver aqui. Ó. Ao terminar a prova, todo candidato deve aguardar. Ouvimos uma criança chorando na praça. Comprada a casa, a família mudou-se. Então veja que as orações em destaque não são introduzidas por conjunção. Deixe-me destacar então aqui as orações. Só uma que está destacada. Está aqui e está aqui. Por que eu sei destacar estas orações? Pelo seguinte, por causa das características das orações subordinadas reduzidas, tá? De infinitivo, olha o verbo no infinitivo. De gerúndio, olha o verbo no gerúndio. Terminando em ando, endo, indo, tá? Só NDO, tá? Mas é para vocês entenderem. Ou terminados em ar, er, ir. Ou terminados em ado, ido. Ou ada, ida. Beleza. Então, nós temos essas orações, né, em destaque, não são introduzidas por conjunção. Não há conjunção aí. Além disso, os verbos estão em suas formas nominais, infinitivo, gerúndio e particípio. Formas nominais, gente. O verbo assume a forma de um nome. O infinitivo torna-se um substantivo. Tá? O gerúndio torna-se, então, um adjetivo ou um advérbio. E o particípio torna-se um adjetivo. Certo? Beleza, então as orações que têm essas características são chamadas de orações reduzidas, de infinitivo, gerúndio ou particípio. Tá? Quais são as características das orações desenvolvidas? Elas apresentam verbo em um dos modos verbais, né? Ou seja, ele flexionado pela flexão de modo, então, do indicativo, no caso, subjuntivo e do imperativo. E há a conjunção, no caso das substantivas, a conjunção integrante. Já nas orações reduzidas, são substantivos também. Você retira a conjunção e você vai fazer com que o verbo da oração, que está conjugado em um dos modos verbais, no indicativo, no subjuntivo e no imperativo, você vai fazer com que ele fique em uma, na verdade, das formas nominais, no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. Pronto, aprendemos as características das orações reduzidas. Então, como é que você reduz uma oração? Retirando a conjunção e fazendo com que o verbo da oração que está em um dos modos verbais vá para uma das formas nominais. Beleza? Vamos lá, eu estou explicando de cabeça. Para reconhecer mais facilmente o tipo de oração que está sob a forma reduzida, podemos desenvolvê-la da seguinte maneira. Ó. Substitui-se a forma nominal, foi tudo que eu falei. Tá? Beleza. Então, vamos ver o exemplo. Observe agora como seria o desenvolvimento das orações já vistas. Temos aqui, observem, é bom
você comparecer à minha festa? Temos aqui o verbo, olha só, comparecer no infinitivo, e nós não temos conjunção dando início à oração. Essa oração aqui é reduzida, oração subordinada, substantiva, tá? Subjetiva, reduzida de infinitivo, certo? Deixa eu colocar aqui até a classificação dela. Olha o tamanho deste nome. Oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo. Tá? Beleza. Agora temos o verbo está no infinitivo, como falei, e não há conjunção. Vamos então desenvolvê-la. É bom que você compareça à minha festa. Temos aqui a conjunção integrante e o verbo está, então, em uma das formas nominais. Tá? Compareça à minha festa. É bom que você compareça à minha festa. Tá? Temos aqui uma forma do indicativo, beleza? Então, vamos lá, oração desenvolvida. Oração subordinada, substantiva, subjetiva, desenvolvida. Tá aqui, então. Beleza. A conjunção que e o verbo, né, está, no caso, conjugado na terceira pessoa do singular do presente do, no caso, subjuntivo, beleza? É bom que você compareça, eu falei indicativo, eu acho, né? É subjuntivo. Por quê? Que eu compareça, que tu compareças, que ele compareça. Que nós compareçamos, que vós compareçais, que eles compareçam. Beleza. Vamos lá. Orações subordinadas, substantivas reduzidas de infinitivo. Então, quais as orações subordinadas, substantivas, que podem ser reduzidas? Olha só, nós temos as subjetivas. Reduzida. Não é conveniente comprar todos estes materiais. A desenvolvida. Não é conveniente que compres todos esses materiais. Agora é só eu ler, gente. Não tenho mais nenhum tipo de estratégia. Já falei todas, né? De retirar a conjunção e elevar o verbo, ou levar o verbo, na verdade, às formas nominais. Objetivas indiretas também podem ser transformadas em infinitivas. Tá? Quanto ao José, dizem ter viajado para a Europa. Olha, desenvolvida. Quanto ao José, que viajou para a Europa, certo? Então, temos aqui uma objetiva direta. Que viajou. Olha, quanto ao José, que viajou para a Europa. Tá? Agora, objetivos indiretas. O sucesso da tua carreira depende de teres, aqui está no caso reduzida, tá? Dedicação. O sucesso de tua carreira depende de que tenhas dedicação. Olha aqui a conjunção e aqui o verbo flexionado, tá? Beleza, então, as predicativas também, né, podem ser reduzidas. A única alternativa é estudarmos no exterior. Tá aqui o verbo no infinitivo, tá? Só que o infinitivo flexionado, na primeira pessoa do plural. A desenvolvida. A única alternativa é que estudemos no exterior. Completivas nominais também podem ser reduzidas, tá? Jorge tinha grande necessidade. Necessidade de quê? De passar no concurso. Você preserva até a preposição, mas não a conjunção. E aqui o verbo está na forma nominal infinitivo. Desenvolvida. Jorge tinha grande necessidade de que passasse no concurso. Conjunção e verbo, no caso, conjugado em um modo verbal, tá? Apositivas. Reduzida. Diante deste vexame, só nos resta uma saída. Ficarmos calados, tá? Então, temos aqui uma positiva com o verbo no infinitivo, né, flexionado, tudo bem, mas não há conjunção, ou seja, é reduzida. Desenvolvida. Diante deste vexame, só nos resta uma saída, que fiquemos calados. E aí você tem aqui uma, no caso, especificação da palavra saída. Que saída é esta? Que fiquemos calados. Então, beleza, gente, vamos terminar a nossa aula aqui. Vamos dar início, então, às orações subordinadas adverbiais, certo? E, então, né, vamos, depois, ao terminar aqui o conteúdo, fazer exercícios, tá? Então, até a próxima aula, gente. Tchau, tchau.